Eu sou Rebeca Braga. E eu sou Alexandre Lara. E nós somos o Casal Reab. Eu sou uma mulher branca, loura, tô vestindo uma blusa verde e tô usando óculos. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, estou usando uma polo cor salmão. Estou de frente para nossa convidada, ao lado da Rebeca. Em frente, entre eu e a Rebeca, tem uma mesa de madeira. E ao meu lado esquerdo, na parede, tem uma televisão com o logo do Casal Reab. Bom, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a atuação do profissional da educação física na reabilitação. E para falar desse tema, eu tenho com muita alegria que eu vou contar para vocês que a gente convidou a Carla Montenegro, que vai participar e vai conversar com a gente e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Carla, se apresenta pra gente. Olá, primeiro obrigado pelo convite. Eu sou a Carla, sou uma mulher branca, loira e tô com uma blusa branca. Carla, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. A gente tem acompanhado todo o trabalho que você tem feito de divulgação mesmo dessa área, na área da reabilitação, e a gente sabe dessa importância do educador físico, a gente já sabe da importância do educador físico na vida de todas as pessoas, mas nesse grupo especificamente, com relação à reabilitação física, a área de vocês tem crescido muito. Conta um pouquinho pra gente, qual é o papel de vocês, qual é o diferencial de vocês, o que o profissional da educação física vai fazer de diferente para o nosso paciente? Bem, até para justificar um pouquinho, né, desse trabalho de disseminação de conhecimento com o profissional de educação física, é porque a gente sabe do benefício da atividade física para a saúde de forma geral, né? Então, se a gente pensar, não vou conseguir transformar a saúde de toda a população através do meu conhecimento, então nada como ajudar outros profissionais a entenderem o nosso papel na área da saúde para também poder ajudar o resto da população. Se a gente pensar, né, no papel da educação física dentro da reabilitação, a gente vai transitar da atenção primária à atenção terciária, então pensando em prevenção de doenças, ao tratamento delas. Quando a gente pega especificamente um centro de reabilitação, que a gente pode falar, né, de baixa, média e alta complexidade, tem um papel muito importante no processo de transição para alta. Porque muitas vezes o paciente, independente da causa, está no centro de reabilitação, faz as suas terapias, né, e se a gente pensar em terapia motora com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, mas ele não pode ficar ali a vida inteira, né? Ele precisa dar continuidade a uma vida ativa, porque a gente sabe da importância da atividade física para a vida toda, só que ele não tem esse processo de transição. Como que eu faço, o que eu tenho que continuar fazendo de exercício, o que é seguro, o que pode, o que não pode, quais são os cuidados. Então, o profissional de educação física tem esse papel de transição e garantir a continuidade da atividade física após a alta. Isso vai ser muito importante para que ele não tenha um novo evento, e a gente sabe, se a gente pegar exemplo, por exemplo, de AVC, pacientes que têm AVC, muitas vezes vão em alta, né, no pós-reab, e acabam morrendo de outras causas que poderiam ser preveníveis com atividade física regular. Então, é muito importante esse papel de condicionamento para o processo de transição para alta, para garantir saúde e continuidade do cuidado, porque o cuidado não para, a vida segue, né? E é legal você falar que, assim, não é todo profissional de educação física, ou não sei se não é todo, mas vocês não têm isso na formação de vocês. Como é a formação de vocês para isso? Assim, se a gente pegar a graduação, e não que seja a culpa da graduação, mas a educação física é uma área muito ampla. Então, a gente pode transitar da escola, do fitness, do alto rendimento e para a área da saúde. Então, o que a gente tem na base é só uma pincelada, é só para você sentir o gostinho do, eu quero ir para essa área. Mas se a gente vai atuar na área especificamente, seja da saúde, seja do rendimento, precisa dar um passo a mais para entender a fundo e direcionar uma prescrição de forma segura, né? Então, como que eu faço uma avaliação, o que eu tenho que considerar, quais são os conhecimentos que eu tenho que ter para fazer essa prescrição de forma segura. E já tem especializações? Já existem de cursos, assim, já existem especializações focadas na área da saúde. Então, eu falo que a educação física é uma área nova, né? A gente teve o nosso conselho em 99. Então, conseguimos entrar na área da saúde, principalmente a partir de 2005, 2006, que o número de pesquisas científicas começaram a crescer, né? Com foco na prática de atividade física regular. E aí, o mercado começou a enxergar o profissional de educação física como, vamos entender o que pode ser feito para a saúde. E aí que a educação física começou a ganhar espaço, vamos dizer assim, dentro do ambiente hospitalar, dentro da área da saúde, e sendo visto como profissional de saúde. É isso que eu ia comentar. A gente que trabalha na reabilitação, a gente enxerga
vocês sendo um profissional da saúde. Isso desde sempre. E é uma batalha dos educadores físicos agora de também serem reconhecidos como profissionais de saúde, né? Que é fundamental, porque tem os benefícios que você acabou de dizer agora, Com de certeza. primário, secundário, terciário, né? Então, isso já coloca vocês com uma profissão da área da saúde. Aí eu queria que você exemplificasse, você falou do AVC, mas além do AVC, quem são, pensando na área da saúde, de tratamento e de atividade, quem são esses grupos que podem ser inclusos não só nessa fase de transição, mas também pensando nos grupos de prevenção de algumas doenças? Toda a população, na verdade, né? Porque se a gente pensar quem que vai se beneficiar da atividade isso. física regular, desde a criança recém-nascida, que a gente vai estimular movimento, né? Não é algo estruturado, mas até o idoso. Então, a gente pensa não só em doença, né? Então, eu falo que a gente promove saúde, mas se a gente pegar o panorama atual, né, da população brasileira, em que a gente tem mais da metade da população acima do peso, e a gente sabe que a obesidade é risco para outras doenças, como câncer, cardiopatias, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, AVC, síndrome metabólica, a gente vai beneficiar em todo esse processo, né? Então, sem pensar muito, mais da metade da população vai ter um benefício de tratamento já, porque se a gente trata a obesidade, a gente trata a doença. É isso aí. Então, todo mundo vai se beneficiar, todo mundo precisa fazer atividade física, mas se a gente pegar grupos especiais especificamente, a gente pode colocar uma lupa aí nessa população que tem doença crônica não transmissível e que começa não só, né, num diagnóstico, mas estando acima do peso, já vai ser muito importante o papel do exercício. Boa. Nesses grupos, Carla, é muito... O educador físico, como a gente estava falando, depois que se forma, como a área de atuação ela é muito ampla, ele pode atuar desde só na escola ou realmente em alta performance. Para atender esses grupos, a gente sabe que esses grupos são grupos que são um pouco delicados, principalmente os grupos especiais que se chama. Então, não é simplesmente só ver o movimento, precisa entender do corpo, precisa entender dos exames, precisa entender de várias outras questões. Por que é importante o educador físico também saber disso, ir a fundo nisso, saber analisar um exame? Conta um pouquinho pra gente. Porque se a gente pegar, assim, fisiologia do exercício, né? Por que exercício físico traz benefício para o nosso organismo? Porque a gente coloca o corpo numa condição de estresse. Então, a gente quebra a estabilidade, gera um estresse, um processo, né, de microlesão. Muitas vezes, se a gente pegar um treinamento de força ou, né, um aumento acentuado de frequência cardíaca, pressão arterial, para gerar adaptação a longo prazo. Então, exercício físico é estresse. Para eu saber dosar, né, o quanto de exercício esse paciente pode fazer, o que eu espero de resposta daquele organismo, eu falo que existe uma base de 3 pilares, que é o conhecimento da condição clínica. Então, para isso, eu preciso entender de fisiologia do exercício, fisiologia da doença, né? Então, a fisiopatologia, caso ele apresente alguma fisiopatologia, e já começa na questão da avaliação. Então, a avaliação do profissional que vai atuar com esse público tem que ser diferenciada. Então, eu tenho que fazer uma boa anamnese, entender todo o histórico, né? A questão da como era a experiência prévia com a prática de atividade física, se faz uso de medicação, se não faz, como que isso interage, e até os hábitos de vida, né? Como é a alimentação, como que é o sono, como é o manejo de estresse. Com base nessa anamnese, a gente direciona testes específicos para aí, então, prescrever com segurança. E aí eu preciso saber, com base na avaliação, preciso monitorar? O que eu vou monitorar? É frequência cardíaca? É saturação? É pressão arterial? É glicemia? Porque é muito além do movimento, né? Então, não é só o padrão biomecânico, se ele está flexionando o cotovelo ou não, né? Então, vai muito além da questão biomecânica, que muitas vezes a gente enxerga o profissional de educação física como um profissional da biomecânica. Só vai analisar se está agachando direito ou não. E não é só isso. Não, e eu estava pensando, por exemplo, na academia, o profissional de educação física está lá e está fazendo o trabalho dele, o papel dele. Mas com esse paciente específico, são N coisas além do que simplesmente só saber se ele está agachando corretamente, se ele está alinhado. Então é bem importante essa informação, até para a gente divulgar, e divulgar assim, que tem área para vocês,
tem contribuição que vocês podem dar para o paciente, mas tem estudo também, tem embasamento científico, tem preparação para atuação com esses pacientes. Total, e assim, até falo para a população em geral, então eu tenho uma diabetes, eu preciso ter o acompanhamento, seria ideal, mas para quem não tem, não faz atividade, não faz, só receber uma orientação, o que pode fazer, porque existem formas da gente educar o paciente no automonitoramento. Então, na percepção do exercício, como que ele pode caminhar, né, que seja seguro, o que ele pode fazer de fortalecimento, porque eu falo, a gente coloca uma nuvem negra, né, no fortalecimento, mas a pessoa tem que agachar para ir no banheiro e levantar do vaso sanitário, né, então não é pensar só na academia, na musculação, existem opções de exercícios que podem ser realizados na praça, em casa, e que vai trazer benefício. Claro que quando a gente tem um acompanhamento de um profissional, a gente consegue melhorar essa intensidade para gerar mais benefício, mas não que ele não vá ter se ele fizer de forma autônoma. Sim, e melhorar com segurança, né? Total. Muito e pensando assim, que a gente fala muito dos benefícios do exercício para a saúde, e a gente vê hoje, metade da população praticamente é meio sedentária, né? Pelos estudos que tem. Então, como que a gente pode pensar em trazer mais essa divulgação? O que a gente está fazendo aqui já é uma forma, né? Mas o que vocês, como profissionais da educação física, enxergam que poderia dar um up a mais, se é campanha publicitária em redes nacionais estimulando exercícios? Sei que agora as praças, hoje em dia, eles estão colocando aqueles exercícios dinâmicos, aqueles aparelhos, para estimular exatamente a população, mas ainda a gente vê que falta. Como que a gente faz para engajar isso? Eu acho que falta informação, né? Não adianta a gente disponibilizar o recurso se a população em geral não tem a informação do que fazer, qual é o benefício. Isso conta, isso não conta. Então, eu acho que o primeiro de tudo é a informação, né? E divulgar que movimento conta, né? Cada passo conta. Isso. Então, existem estratégias que podem ser colocadas tanto no âmbito público quanto no privado, dentro das empresas, que é de divulgação, né? Então, opções mais ativas de subir escadas ao invés do elevador, né? Quem se locomove de carro, para naquela vaga do carro que ninguém quer, a mais distante do local de destino. Se eu vou usar o elevador porque eu não consigo subir 10 andares, porque às vezes a gente fala, opta pelas escadas. Não, mas eu moro no 10º andar. Não precisa subir 10 andares, desce no 9º e sobe 1. Então, pequenas mudanças gira acrescentando movimento, para depois a gente pensar em algo mais estruturado. Tirar um pouco do medo da caminhada, que é uma atividade leve, que é de baixo risco e que pode ser feita por grande parte da população. Então, e até ajuste do ambiente, porque não adianta também eu falar, olha, pessoal, caminhe, faça opções ativas e eu moro num bairro inseguro, calçada irregular, que eu vou ter medo de andar. Então, acho que é informação, a gente divulgar o benefício, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e dar condições ambientais, e aí entra muito mais questões de políticas econômicas de ajuste do ambiente para favorecer a população a se movimentar mais. O que a gente comenta também, aquela coisa, para o indivíduo melhorar, a gente precisa inserir ele, tem que entender do indivíduo, do histórico dele, do ambiente que ele vive e qual a atividade que nós estamos propondo para ele executar. Se não tiver tudo encaixado... E você sabe que onde eu acho que está um dos erros que a gente tem cometido muito? Na infância. Porque assim, se a gente pegar os estudos que falam da prática de atividade física na vida adulta, tem relação com o nosso histórico. Como foram as experiências com atividade física na infância? E a gente pode parar para pensar, todo mundo que faz atividade física na vida adulta é porque teve uma experiência positiva. Eu gostava de jogar handball, né? Sim. Hoje em dia, a gente quer que a criança seja o quê? Santa, né? Eu tava brincando com a Rê antes de entrar, né? Não pode correr, não pode pular. Tem que ficar sentado. E a gente vai no restaurante, a criança levanta, senta aqui. Então, a gente vai diminuindo o espaço de movimentação. Nas escolas, né? Recreio tem que ser sentado, não pode brincar, não pode pular. Então, esse fato da gente estar diminuindo a experiência de movimento na infância vai impactar na vida adulta. É verdade, isso eu não tinha pensado nisso, é verdade. Vão ser adultos que não vão gostar. E eu sou uma mulher, por exemplo, que joga vôlei hoje porque eu joguei lá atrás. E aí, quando eu me, reconectei com vôlei hoje,
Mas foi totalmente, nossa, eu ainda sei fazer isso. Não foi assim, eu me descobri jogando agora. É isso, é o que eu vivi lá atrás e o que eu trouxe para minha vida adulta agora. E se Muito a gente pensar interessante. até a diferença, né? Os homens são mais ativos que as mulheres. É isso uma é diferença verdade. abrupta. Por quê? Porque a gente foi educada a sentar para brincar Sim, de boneca. sim. Os homens o quê? Davam uma bola de presente, eles jogavam bola. É verdade. Então, como isso interfere no nível de atividade física na vida adulta. E até na saúde mental, assim, eu tenho uma TO que trabalhava comigo que ela dizia assim, os homens são permitidos brincar até o final da vida, porque eles jogam futebol, os que gostam de futebol, né? Claro, é um exemplo. Mas para eles, o futebol é uma coisa que vai até o final da vida. Para a mulher, isso hoje tá, graças a Deus, tem várias outras práticas, beach tênis, vôlei, enfim, tiveram algumas outras práticas que agora estão mais na moda, não era bem essa palavra que eu queria usar, mas estão mais acontecendo mais, que permite que a gente também faça uma atividade e que seja prazerosa, porque senão é só academia, musculação, e tem N possibilidades. Com certeza. Não necessariamente é só a academia o convencional. em si, E você sabe que uma das perguntas que eu mais recebo é: e o crossfit pode ser feito ou não pode ser feito, né? E se a gente pensar, nem analisando o movimento, nem nada, mas o fato das pessoas se sentirem numa tribo pertencente, que é o que o beach tênis faz, que é o que o vôlei faz, que é o que o futebol faz, porque meu marido vai pro futebol, eu duvido que é só pra jogar futebol, né? Pra ter um momento, enfim. E o crossfit tem muito isso, né? Da tribo, de se reunir, de um motivar o outro. Então, desde que a prática tem que ser ajustada de acordo com a realidade, mas que envolva esse fator de motivação, de adesão, sempre vai ser bem-vinda. Então, não tem melhor ou pior. E pensando para os nossos pacientes, para o paciente do grupo especial, como você chama, ou para o paciente neurológico sendo adaptado e ele se sentir pertencente a uma tribo, isso faz toda a diferença. Total. A gente gosta, a gente nasceu para viver em conjunto. Então, o fato de estar na mesma tribo, falar a mesma língua, facilita com que, mesmo naquele dia que eu não vou estar afim, porque ninguém aqui acorda 100% com vontade de fazer exercício. Eu vou falar, não, eu vou porque vai estar lá a Rebeca, que vai estar lá o Alê, eu preciso ir, que é o meu compromisso. Vou me sentir bem. Eu falo sempre que a gente nunca se arrepende de ter ido, mas a gente se arrepende de não ter ido. Eu tenho uma amiga que ela fala muito isso. Acordo mais cedo pra treinar ou não, né? Porque às vezes a cama abraça a gente. Eu falo, não, eu preciso ir, eu não vou me arrepender. É isso, muito bacana. E é bem interessante, a gente estava conversando um pouquinho sobre, eu acho que é legal falar aqui também da questão de que a gente quando trabalha, um dos primeiros, acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou, com o Fabiano, a gente gravou com o neurologista, que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, define pra gente doença neurológica, porque a gente estava focando bem nos pacientes com alteração neurológica. E aí ele definiu para mim, e aí no final ele falou assim, mas eu gosto também, além de falar da doença neurológica, eu gosto de falar da saúde neurológica. E aí ele foi discorrendo sobre esse conceito que faz muito sentido, assim, para nossa prática hoje em dia, cada um na sua vida, corrida, enfim. E aí você vem trazendo uma ideia do profissional de educação física trabalhar com esses grupos, dando uma continuidade na reabilitação, mas você vem também falando dessa prevenção, dessa saúde, dessa promoção de saúde. Isso é muito bacana. A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar, gente, e aí isso que eu quero compartilhar com vocês, da relação de fontes pagadoras. Isso é uma coisa importante da gente pensar também. Então, hoje a gente sabe que físio, TO, muitas vezes o plano reembolsa. E a educação física, como que está isso? A gente está batalhando, né? Existe um projeto de lei que está parado no Senado para aprovação, que visa exatamente viabilizar esse processo de reembolso e cobertura por convênios médicos com as práticas de atividade física regular. Hoje, o sistema, né, o Ministério da Saúde já viabilizou isso no SUS, então o SUS já tem profissionais de educação física que oferecem o serviço da prática regular, seja na prevenção ou no tratamento de doenças, e as operadoras de saúde estão enxergando esse papel importante, porque se a gente pegar os dados de 2020, quase
R$8 milhões foram gastos com tempo de internação desnecessário, por complicações que vêm de doenças crônicas que descompensam. Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia de baixa complexidade, sei lá, uma fratura, era para ficar internado 3 dias, mas descompensou a pressão, Sim. o diabetes, e aí ele passou 10 dias a mais internado. Isso gera custo, né? Então, é muito mais viável investir num processo de prevenção, não só primária, para não desenvolver a doença, mas secundária, para não complicar, do que ficar pagando internação desnecessária, medicação desnecessária. Então, hoje o mercado já está enxergando isso e a gente está com esse projeto de lei em tramitação. Um dos ganhos que aconteceu ano passado foi a questão do imposto de renda. Então, você pode pedir abatimento no imposto de renda se você faz prática de atividade física. Você pode legal. colocar Que isso quando bacana. você investe em academia, em personal. Que bacana. Mas pro seguro de saúde está em tramitação ainda. Olha, mas eu não sabia dessa informação. Também não. Imposto de renda Muito foi final do bom ano passado, saber. setembro, outubro, mais ou menos. Nossa, Carla, muito bom saber. Isso é pra gente, pra vida, Pra todo né? Pra todo mundo. mundo. É verdade. Muito bom. O Carla, queria que você falasse um pouco, como o nosso público ele é bem eclético, qual as preocupações principais que deve ter quando a gente atende esses grupos especiais. Então, se a pessoa tem uma tontura, se ela pode ter, às vezes, até um desmaio durante o exercício. O que as pessoas precisam ficar atentas quando prescrevem exercício para esse grupo? Perfeito. A gente tem que sempre se antecipar a essas situações, né? Então, monitoramento. Por isso que eu falei, na avaliação eu vou direcionar o que eu preciso monitorar. Então, o paciente tem diabetes, faz uso de insulina, vou ter que ver glicemia. Frequência cardíaca eu falo que é basicamente obrigatório para todos os grupos especiais. E sinais e sintomas, né? Então, a gente sempre tem que estar atento a sintomas, que é algo que o paciente manifesta e vai relatar: estou com tontura, estou com náusea, estou com dor no peito. E sinais, que é o que é visível aos nossos olhos. Então, o rubor mudou, né? Então, tá com o lábio mais seco, tá com a cara mais pálida, tá com o olhar disperso. Então, são sinais que algo não está comum. Eu falo que a gente sempre tem que levar em consideração sinais e sintomas. Porque se o corpo está manifestando, é porque algo não está correto. Então, a gente tem que interromper o exercício e reavaliar o que pode estar acontecendo. Uma das questões, ou que deixa o profissional inseguro, eu preciso ter um equipamento, né? Eu ia fazer essa DEA. pergunta agora. Todo local precisa. Eu sempre monitor falo, cardíaco ali o do lado, monitor, não é necessário, desde que a gente tenha um fluxo de emergência. Então, eu vou falar, eu como personal, eu não ando com um DEA na minha bolsa, né? Então, E aí, assim, o DEA, gente, DEA, vamos só definir para quem não sabe o que é o DEA. gente, é um equipamento, né? Um desfibrilador que serve para avaliar ritmo cardíaco e, caso seja necessário, faz a intervenção, né? Então, a gente não anda com isso na bolsa, no atendimento domiciliar ou no personal que a gente vai fazer na academia do prédio. E não é necessário, desde que eu saiba que, caso aconteça algo, eu posso ligar para a emergência para vir socorrer. Então, eu tenho que saber como prestar os primeiros socorros até a emergência chegar. E em um centro, né, eu atuo numa academia que tem um volume maior, aí é indicado fazer o investimento real de que tem um equipamento. Mas não adianta ter o equipamento, como acontece muitas vezes, eu não tenho equipe treinada. Exato. Então, assim, eu tenho que ter o equipamento, mas eu tenho que ter equipe treinada. Então, a gente sempre fala, né? Mesmo o profissional que atende domiciliar, né, como personal, ele tem que ter o treinamento para saber como conduzir. E um dos pontos que a gente não pensa muitas vezes, que agora está muito no meu ramo, é no atendimento à distância. Como que eu faço? O paciente está passando mal, está relatando sintoma. Então, ter também um fluxo de emergência para quem eu posso ligar caso o paciente não esteja bem naquele momento. Porque não é só um evento cardíaco que a gente se preocupa, né? Um risco de queda, né? Uma hipotensão. Então, a gente precisa ter esse fluxo de ligar e ter o acolhimento que ele merece. Boa. Nossa, você falou uma coisa bem legal, assim. Então, você hoje faz atendimento online. Como que é isso? É possível fazer esse atendimento? Conta um pouquinho pra gente da tua experiência. É possível, mas eu sempre falo que não é para todo mundo. Então, a gente vai ter indicações e contraindicações. Então, tem pacientes que não vão responder de forma positiva. Então, a gente tem que ter uma avaliação clínica para determinar ele vai se beneficiar ou não. Porque, às vezes, não compensa o físico, né? O presencial vai ser muito mais benéfico. E a questão do risco. Porque, às vezes, eu vou dar o exemplo clássico. Idoso, né? Um idoso de 82 anos com risco
de queda, que mora sozinho ou que tem um cuidador idoso, eu vou colocar ele em risco e eu não tenho uma pessoa em condição física que possa auxiliar caso aconteça alguma coisa. Então, não vai ser uma indicação. Agora, se não tem nenhuma contraindicação, vai ter muito benefício, pode fazer, e aí vai a importância daquele processo de educar. Então, você está fazendo a distância comigo, eu vou te ensinar como monitorar a frequência cardíaca, mesmo sem equipamento, porque todo mundo fala, vou precisar investir? Não, vou te ensinar, né? Então, as escalas de percepção de esforço, como que a gente utiliza, e como que eu vou ajustar o programa de treinamento para que seja viável e seguro a ser feito à distância. Isso é verdade, isso aí tem que estar sempre esse monitoramento e essas orientações, e é da conversa você com o teu cliente, com o seu paciente, enfim, de explicar exatamente quais são os objetivos do seu trabalho, caso aconteça algo, qual vai ser o fluxo que nós vamos fazer aqui, dele entender também, dele se auto-perceber, que eu acho que é importante também ele tentar se antecipar a algo que pode estar acontecendo, algum sintoma que ele pode estar sofrendo. Então, essa parte de orientação que você está dizendo é importantíssimo. Não só para quem... não só para o indivíduo que você está lá treinando, mas para a família, enfim, porque ele também vai acabar fazendo outros dias, né, na academia sozinho, muitas vezes. E é alinhar as expectativas, né, até onde vai o resultado que eu posso proporcionar nesse perfil de atendimento, se atende a expectativa e o que é esperado para aquilo. E se eu posso complementar, né, então ele pode fazer sem supervisão, o que ele pode fazer sem supervisão que vai ser benéfico. Então, é alinhar as expectativas. Quanto mais claro for, melhor, né? E uma outra coisa que eu ia te perguntar, você já está na área há bastante tempo e você circula muito bem no meio da equipe. Aqui a gente fala muito, são duas coisas que praticamente todos os episódios a gente fala, que é com relação à reabilitação precoce e com relação ao papel da equipe, como que o paciente, quando ele está integrado, quando ele tem uma equipe que é integrada, como que ele ganha, ele tem um benefício muito grande. Só que a gente teve o privilégio de estar dentro do centro de reabilitação, de ter uma equipe, de poder contar e bater na sala da físio e bater na sala da TO, me ajuda, e enfim. E quem não tem, me conta um pouquinho da tua experiência com relação aos cursos que você tem dado, o que tem chegado para você no sentido da equipe, do profissional de educação física dentro da equipe. Olha, eu acho que tem 2 pontos importantes. Eu brinco muito até com os profissionais, que tem muitos que têm a síndrome do cachorro vira-lata, né? Do tipo, eu sou um coitado, né? A fisioterapia não gosta de mim, os médicos não gostam de mim, a TO não gosta de mim. Então, eu sempre falo que não existe isso. A gente que se coloca no papel. E o que empodera a gente é conhecimento, né? Então, assim, isso. se eu entendo do assunto, ninguém vai me questionar e falar, Carla, o que você está fazendo aqui? Porque quando a gente tem o mesmo objetivo, que é o foco do paciente, ele vai sair beneficiado de uma boa conversa. E a gente tem que saber que vai ter momentos em que eu vou ter que tirar meu time de campo e falar, Ale, ele precisa mais de fisioterapia, agora eu não consigo ajudar. Ou vamos trabalhar juntos pelo mesmo bem, preciso da intervenção da TO. Ou, doutor, vou na sala do médico, o que o senhor acha de fazer isso ou aquilo? Então, a gente precisa aprender a falar a mesma linguagem. E eu acho que da educação física falta um pouquinho isso, de se empoderar. E aonde que vem esse empoderamento? No conhecimento. Sim. Então, é importante buscar conhecimento para se empoderar do processo e se sentir parte, porque a gente é parte da equipe. Só falta o profissional entender esse processo e parar do medo que ninguém aqui tá para tomar o lugar de ninguém. A gente tem que trabalhar junto. Nossa, Carla, eu falo isso o tempo inteiro. Quando eu dou aula, na TO a gente também tem isso, né? Então, porque o físio veio. Gente, a gente tem a nossa área. E assim, pra gente bancar a nossa área, o que a gente precisa é de embasamento. Se você tem segurança do que você está falando, se você estudou e tem segurança do que você está falando, a área é sua e tá tudo bem, porque você não está tirando a área de ninguém, você está contribuindo com o paciente, é diferente. Gente, ótimo, adorei, porque foi bem Porque acho que tem muito isso, né? Acho que as áreas acham, eu tenho medo do físio, eu tenho medo da TO, eu tenho medo da psico, eu tenho medo da nutri. Galera, a gente está trabalhando pelo mesmo propósito, né? Que é a saúde do paciente. O objetivo é o paciente.
E cada um vai ter a contribuição. Então, eu não vou invadir o espaço do Ale, eu não vou invadir o espaço da Rebeca. Cada um vai ter a sua contribuição. E saber, uma coisa que você falou foi muito bacana. Saber tirar o nosso time de campo. Quando não for nossa área. Isso não é meu, Ale, me ajuda. Isso aí eu não sei fazer. Isso aí é mais seu. Ou pedir e compartilhar isso com o médico. Pedir ajuda, eu tô com dificuldade nisso, não tô conseguindo. Será que... Até porque às vezes não é minha área. Isso a gente faz muito entre a gente. Ale, chegou um paciente pra mim assim, pra eu olhar, mas eu acho que ela é mais pra você do que... Às vezes a gente vê junto. Vamos ver junto e aí a gente vê se é mais pra mim ou pra você. Não, pra você, vai, fica aí. E eu já fui avaliar vários pacientes domiciliares e falar, não, isso é fisioterapia. E eu ligo pra amiga, olha, tem uma paciente que você não quer assumir, porque é isso, a gente tem que saber até onde que eu posso trazer de benefício e o que eu consigo colaborar. Não vou conseguir, não é minha área, é ele que tá no foco, é o paciente, não sou eu. Então, a gente tem que saber tirar o time de campo. Boa. O que eu vejo bastante também, e alguns pacientes meus estão fazendo muito, e tem alguns locais específicos que é a academia de terceira idade, né? Da melhor idade, podemos dizer assim. Não, na terceira idade, melhor, né? Melhor idade é um eufemismo meio... não é muito Eles legal. falam que não é melhor. Todo mundo fala que é a melhor idade, mas não é melhor. Tá mais difícil. Então é da Tá terceira certo, idade, da terceira idade. Olha aí, a gente ajustando aí a fala bem na hora do episódio. E o que eu acho bacana, que eu vejo que eles elogiam muito, é exatamente o profissional ter o olhar centrado neles. Que não é aquela coisa, tipo, chegar num local e ele não é assistido. Então ele é acompanhado, tem limite de pessoas com o profissional, que eu acho que isso também faz uma diferença, né? Quem quer trabalhar com esses tipos de grupo. Não basta só você encher o salão. Sim. É você ter um olhar bem mais específico. E isso, as pessoas traz um olhar de acolhimento para quem está recebendo muito importante. E assim, todos os meus pacientes que fazem isso, adoram. E por que esse olhar de acolhimento é importante? Porque senão ele não volta. É isso. Então eu preciso fazer com que ele volte. Porque o exercício, a grande dificuldade é a continuidade, né? A gente tem um artigo que fala que 50% das pessoas que começam uma prática de atividade física desistem em 6 meses. Então é aquele projeto verão que começa no verão e que começou o outono e inverno, acabou. Tchau. E aí vai retomar só em dezembro de novo. Então eu preciso gerar esse ambiente acolhedor para que essa pessoa volte e faça, né? Porque muito mais do que acertar somente a dose do exercício, eu preciso da continuidade. Não adianta ele vir e ficar 2 semanas sem vir, e aí ele volta, porque a gente vai patinar. Então, quanto mais acolhedor for, quanto mais olhar individualizado for, melhor para que ele volte e faça sempre. É isso mesmo. E aí fiquei pensando também que se monta um grupo, forma uma tribo. Exato. Facilita, eu vou porque vai ter fulano de tal que eu vou encontrar, e isso aí facilita da terceira idade, do idoso, enfim, E mesmo quando não consegue o grupo, né, uma das dicas que eu sempre dou para os pacientes é: busque um parceiro. Então faça com o marido, combine com a vizinha, ou vai passear com o cachorro, né, porque é o fato do compromisso com o outro, porque muitas vezes a gente tem o costume errado de se deixar para depois. Eu não sou prioridade agora, mas se eu combinei com alguém, não, eu preciso cumprir esse combinado. É isso. Então, não, hoje eu não tô, mas eu combinei que eu vou, então eu vou. Então, o fato de ter o apoio de algum par é muito importante no processo de adesão para atividade física. A gente sempre deixa para depois coisas que são benefícios para nós. Então, se pensar que se você colocar isso como um benefício de saúde para você, porque isso é engraçado, que todo mundo pensa nisso, fala, por que eu não coloco isso já na minha agenda? Eu tenho aquele horário lá das 8 às 9 da manhã, todo dia fazer uma caminhada. Aí aparece qualquer outra coisa, gente. Desvia. A gente se sabota, é meio que intrínseco nosso do ser humano, né? E eu acho que agora a gente está num momento muito bom, principalmente no Brasil. O Brasil é um dos países que mais aumentou o nível de atividade física depois da pandemia. E vem muito dessa questão de saúde mental. A gente tem esse costume de se auto-sabotar, de se colocar em segundo plano. Mas acho que houve um processo de consciência por conta, né, dos traumas da pandemia, que se eu não tenho saúde, eu não consigo estar bem para minha família, cuidar dos meus filhos ou fazer um bom trabalho. E a busca pelo exercício por conta de saúde mental foi um boom. E eu acho que está muito em alta e a gente tem que aproveitar isso. Porque não é porque eu estou buscando para ficar desestressada que eu não vou ter os outros benefícios, né? Eu falo que a atividade física é bom para tudo. Mas é parar para essa reflexão.
se eu não estou bem, eu não consigo fazer nada bem. Então, se eu não me priorizar, eu não vou conseguir ser uma boa esposa, uma boa mãe, ser boa no trabalho, ou ser boa para mim mesma, né? De estar bem comigo mesma. Então, a gente tem que pensar nesse sentido também. Com certeza. Muito bacana, Carla. E assim, fala um pouquinho pra gente dos teus cursos, da tua atuação online, como que as pessoas te acham, conta um pouquinho pra gente como é a pós-graduação, para que isso seja divulgado, isso é importante, até para as pessoas dizerem, olha, é uma área que eu quero entrar, eu já tenho onde procurar. Perfeito. Eu tô produzindo conteúdo, né, nas redes sociais, tanto no meu Instagram, que é @carla.gpmontenegro, e no meu canal do YouTube, Professora Carla Montenegro, voltado para profissionais de educação física, né? Então, quis abraçar essa causa de ajudar outros profissionais a se sentirem seguros, porque muitas vezes eles sabem da importância, mas têm medo de atuar na prática. Então, meu propósito é de ajudar esses profissionais, porque através deles eu vou conseguir atingir a população. A gente, às vezes, muito tem as barreiras geográficas, né? Então, antes eu dava curso só aqui em São Paulo. E aí eu acabo, vamos dizer assim, dificultando o processo de acesso à informação. E a gente sabe que Brasil afora não é todo local que tem profissional capacitado para isso. E eu tive um start, na verdade, um amigo meu, ele falou assim, você não acha que você está democratizando demais esse conhecimento? Ele falou, começa a levar para as redes sociais. Eu falei, me senti, né, tipo, é verdade. Mas tá certo. Então, comecei a desenvolver um trabalho, produzo conteúdo gratuito diariamente, tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí, faço alguns cursos gratuitos e tenho o curso de pós-graduação, que é uma especialização 100% EAD, em que o curso todo é gravado e disponibilizado na plataforma, exatamente para quebrar essas barreiras geográficas e facilitar esse acesso ao conhecimento voltado para grupos especiais. Então, para profissional de educação física que quer prescrever exercício físico para essa população. Muito bacana. E como que te acha, além das redes sociais, como que se inscreve, né, na pós-graduação? Então, no meu Instagram tem todas as informações da inscrição. A gente abre turma mais ou menos a cada 2 meses. Então, a gente tem em torno de 6 turmas por ano, com condições exclusivas. A gente tenta sempre facilitar para possibilitar que quanto mais profissionais estiverem capacitados, maior é o benefício da população. Então, quem tiver interesse, é só ir lá no meu Instagram. Qualquer coisa pode me mandar direct, que eu respondo com todo prazer. Muito obrigada. Carla, queremos agradecer sua presença. Foi, assim, de suma importância para nós. Esclareceu muitas coisas que a gente não tinha ainda conhecimento, e tenho certeza que para as pessoas que estão escutando a gente, que estão vendo a gente também, foi muito esclarecedor, muito enriquecedor. E tenho certeza que as pessoas vão começar a fazer mais atividade física, vão começar a se cuidar mais, vão ter esse olhar da saúde com mais carinho, vamos dizer assim. Então, eu queria te agradecer a sua presença por tudo isso que você trouxe pra gente de conhecimento e de clareza das informações. Imagina, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite e obrigado por a gente poder disseminar ainda mais a questão da atividade física e saúde. Obrigada mesmo. Obrigada, Carla, brigadão. Pessoal, então quem ficou com a gente até o momento, a gente gostaria de agradecer. Espero que vocês divulguem esse material para que mais pessoas possam ter conhecimento desse tipo de prática, de atividade. Tá bom? Então, o episódio se encerra por aqui, né, Bequinha? E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima, pessoal. Beijo. Beijo.